Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino, 140, 140. Glória a Deus. Procurem todos participar, cantar com alegria, soltar a voz, mostrar vida também ao cantar. Agora chegou um momento maravilhoso e é o momento que nós procuramos nos isentar de qualquer influência para nos estreitarmos numa santa comunhão com Deus. Deus, para ser achado, precisa ser buscado, nos aproximar dele. E existe em nós uma facilidade muito grande de sermos influenciados por qualquer coisa do dia, de ontem, do passado. Muitas coisas nos influenciam, faz com que a gente perca o objetivo principal do momento, que é de adoração a Deus. Por isso que existe nos cultos uma diferença entre um e outro. Se nota, um chora, às vezes a gente observa alguém que ele está tão ligado com Deus e o de trás está tão desligado. Um chora, um olha e não vê nada, e outro vê o que o outro não vê.
Deus nos trouxe todos ao culto desta noite, quer presentes ou não, para que todos nós o busquemos. Os irmãos vejam que tem lugares que a gente vai e tão logo toca a campainha, a porta se abre, já tem resposta, mas tem lugar que até demora. A impressão que se tem é que não tem ninguém na casa, não tem ninguém no lugar, ou que até tem algum problema técnico no aparelho. Quem é afobado, precipitado, quem é nervoso, quem é agitado, desiste logo. Melhor ir embora, não tem ninguém, vamos embora, é assim mesmo. E quando é crente mimado, é pior ainda, essa é prova. Deus não está comigo, está vendo? Não, a campainha nem toca, melhor desistir. Mas a Escritura nos orienta a perseverança, a insistência, a busca. É exatamente o que fez Elias. Deus deixou exemplos para tudo. Atende de pronto, atende sem pedir e também por parte. Elias, lá por ocasião da seca, tinha lá seu moço, e os irmãos sabem que a falta d'água, a falta de chuva, ela gera muitos traumas, preocupações, o campo mingua, a semente não brota, as folhas morrem, a sombra não vem, a água foge, e a água é vida. Então, Elias, o homem de Deus, disse lá para o seu moço: eu vou orar, e você vai até um lugar enquanto eu oro e vê se traz alguma notícia. Elias orou, e o moço foi lá na distância recomendada, nada. Os irmãos sabem que isso foi por várias vezes até a 7ª. E quando chegou na 6ª, a Bíblia não fala. Mas esse moço, se ele fosse nervoso, agitado, ele ia se rebelar. Eu vou nada, eu vou ficar andando para lá e para cá, indo e voltando. Mas não, quem é submisso, quem se encaixa dentro do plano divino não desiste. E sempre entende que mais hoje, mais amanhã o Senhor aparece. Até que, na 6ª vez, como sabemos, Elias pôs lá sua cabeça, salvou entre os joelhos e orou. E a Bíblia não fala como foi a sua oração, mas a gente imagina. Senhor, já foram 6 vezes. Eu ficaria até mais aqui, Senhor, mas essa é a 7ª. Faz acontecer alguma coisa agora. E de repente ele ora, e lá vai o moço, e quando ele volta, e aí? Lá eu vi uma nuvem na forma de uma mão. Então ele disse: avisa Acabe que vai chover. Então, para nós que estamos reunidos, congregados neste santo culto, espalhados pelo mundo, temos que ter esperança de que mais horas, menos horas, a chuva cai. E Deus ajude que esta chuva que não molha o corpo físico, que ela comece a cair agora aqui nesta oração. Que ela molhe a minha terra, molhe a tua terra. Molhe a irmandade espalhada por todo este mundo. Então vamos orar a pedidos aqui de oração por irmãos enfermos, crianças, tem causas, há famílias enlutadas, tribulações, viagens, acidentados, testemunhados, e há também alguns outros pedidos aqui, família do irmão Germano, médico da cidade de Santos, pede oração, pois se encontra entubado e a família pede oração. Tem outros mais, irmão Fábio da congregação da Penha, pede pela família infectada pelo Covid. Nosso irmão Pedro Godonho, diácono de Bruxelas, roga oração pela esposa.
está também internada com câncer. Irmão Antônio Carlos, de Campo Grande, também doente. Irmã Gabriela, jovem de 14 anos, internada também doente. A jovem Marcela, 15 anos, com doença rara. A família pede oração. Irmã Dolores também pede oração pelas 2 filhas que estão em tratamento do câncer. E a irmã Beatriz, do Jardim Queralux, uma jovem de 20 anos, também com uma doença rara. E uma outra nossa irmã, por nome Marília, que está com câncer. Então nós observamos que os ais e as dores chegaram para todas as idades, razão pela qual nós devemos fazer o que recomenda na Escritura Sagrada, fazermos o que é bom em tempo oportuno. Tem a nossa mocidade, tem as autoridades, tem a obra de Deus que ganhou uma dimensão imensa, e ela tem um trilho a seguir. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, e a Irmandade toda acomodada dentro desta doutrina que só nos dá lucro, só traz benefício para quem se assujeita a ela. Não esquecendo também do santo conselho da Palavra de Deus. Vem aqui um dos servos de Deus para fazer a oração. Em comunhão, busquemos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Nosso bondoso Deus e nosso Pai eterno, ajoelhados nós estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esta boa oportunidade de estar aqui na Tua casa, que está escrito na Tua palavra. É melhor estar um dia na Tua casa do que 1000 em outra parte, Senhor. Graças te damos, porque já estamos sentindo a Tua presença, a Tua alegria e a Tua paz está aqui junto de nós. Vamos te apresentar agora todos esses pedidos de oração que foram anotados nesses papéis. E tem aqueles também, Pai, que se acha até indigno, Senhor, de pedir a Ti alguma coisa, Senhor, porque se acha tão fraco. Mas nós vamos entregar também esses nas Tuas mãos. Senhor, perdoa nossos erros, perdoa nossas faltas, dá para nós um coração sincero, um coração humilde, um coração pronto para fazer a Tua santa e bendita vontade. Nós te agradecemos pela paz que Tu tem proporcionado a cada um de nós, apesar das provas, das lutas, dos combates. Mas o Deus que nós clamamos é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode fazer por nós, Senhor. Pai santo e justo, te apresentamos as autoridades constituída não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, em toda a face da terra. Te apresentamos as crianças que nascem e crescem. Permite que eles não cresçam só na estatura, mas no Teu conhecimento santo também. Abençoa a mocidade, guarda-os, livra-os do mal e aparência do mal. Os idosos também, e esta pandemia, Senhor, quantos estão sofrendo, Senhor, nós vamos te pedir agora, Senhor, quando Tu estava na terra, onde Tu passavas, Tu fazia obras, milagres,
e maravilhas também. Senhor, passa nos nossos lares, Senhor, faz uma obra e tudo aquilo que não é bom, Senhor, tira para bem longe, Senhor, e ajuda nós melhor te servir, melhor fazer a tua santa e bendita vontade. Vamos te pedir agora, manda a tua palavra. A tua palavra é o pão para nossas almas, Senhor. A tua palavra é aquela que nos alegra. A tua palavra é aquela que nos liberta. A tua palavra é aquela que nos ensina, Senhor. Abençoa todos nós e todos aqueles que estão, Pai Santo Justo, conectados, ouvindo e acompanhando este santo culto. Essas bênçãos e graças nós te pedimos e te agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bem, então vamos aguardar agora o santo conselho da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Diz amém, você está tão fraquinho. Deus seja louvado. Amém. Tem um bichinho aqui que não para de voar aqui agora. Outros irmãos, servos de Deus, vários irmãos. Irmão, que Deus der a palavra. Permanece, Deus te dá. Salvador. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória seja Deus. Bendito Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe no livro de Gênesis, no capítulo 13. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aí,
até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha a capacidade, a terra, para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus, e habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom. E edificou ali um altar ao Senhor. Até aqui. Amém. Esta é uma passagem que a Irmandade toda já tem conhecimento, tanto da leitura nos lares como nos cultos. Os nossos filhos recitam desta passagem que foi parte do plano de Deus na vida de Abrão, quando Deus o chamou para que ele deixasse tudo no lugar onde estava e fosse para um lugar desconhecido, porque Deus ainda iria dizer a ele onde seria. Mas como Deus conhece o homem, irmãos, mais do que o próprio homem, não se nota na Escritura um homem assim polêmico, um homem contundente, mas se nota um homem pronto. Ele em nenhum momento na Escritura ele questiona, mas ele aceita, ele se apresenta. Era um coração bom, preparado, que mesmo que a gente não compreenda Deus na sua dimensão, porque não dá mesmo, ninguém perde em dizer amém à sua vontade. Deus não dá prejuízo para ninguém. Como Ele sempre fez bem o que fez, perfeito o que fez, só nos resta, na fé que nele temos, de seguirmos a vida dizendo amém.
Não preciso entender tudo para depois dizer amém ao Senhor. Não é, irmãos? Ir para um lugar desconhecido, deixar tudo o que tinha, irmãos, só poderia ser um homem assim preparado. Mas hoje a humanidade moderna, o mundo moderno, ele mudou muito o caráter humano. Nós fazemos parte de uma sociedade que questiona muito, questionamos muito, e acabamos nos conflitando entre nós mesmos e dentro de nós. Mas Deus, para seguir os seus santos planos, o seu trabalho tão nobre, os olhos dele varrem a terra, os olhos dele passam na obra, para encontrar homens e mulheres que consigam dizer o que disse Abraão: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aqui era a volta dele para o Egito, ele transitou pelo mundo, de então, diz a palavra, ele, sua mulher e tudo que tinha, e além disso Ló, também com seus pertences. Mas a Escritura, quando fala sobre Abrão, ela referencia uma riqueza maior, rico em gado, em prata, em ouro, e seguiu a jornada junto com Ló, bendito seja o Senhor. E nós percebemos, irmãos, aqui neste versículo 4, que Abrão era um homem de oração, era um homem de culto, que a cada momento que ele parava, ele fazia um altar e adorava, cultuava, buscava em Deus luz e referência. Nesta vida, irmãos, não é só corrermos agitados de um lado para o outro, mas vamos, vez ou outra, construir o nosso altar, que não depende de nenhum material desta vida. A qualquer lugar, a qualquer momento que nos pormos em comunhão, ali faremos o nosso altar e adoraremos ao Senhor. E assim, passo após passo, seguiremos amparados pela misericórdia divina. Passo por passo. A Bíblia não menciona as suas orações, mas sabe lá, vim até aqui, cheguei até aqui, não sei até onde vou e nem quando vou chegar, mas atendi o teu chamado. Bem-aventurado é aquele irmão que vai atendendo o chamado divino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou no momento, irmãos, pois as dificuldades, elas surgem, e até por sabedoria divina, elas têm que surgir. A única forma que a gente tem para saber o que a gente é, e até onde a gente pode, é somente quando tem desafio. Por isso que, nos finais de anos, aí tem as provas de escola, tem isso, tem aquilo, para comprovar a evolução, a habilidade do candidato daquilo que ele está buscando. Se não tiver desafio, eu não sei quem eu sou, não sei nem medir a minha própria capacidade. Então Deus cria tudo isso. E surgiu então, não entre Abrão e Ló, mas lá atrás, no meio dos pastores, surgiu algum incômodo lá atrás. Irmãos, se a gente andar na rua e a gente notar à distância um homem armado, uma pessoa violenta com um pau na mão, sem tino, sem razão, alguém dirigindo um carro loucamente, enfim, alguém sem o seu controle,
A gente entra em algum portão, a gente entra em alguma rua, a gente desvia para um canto, porque o perigo é visível. Mas os irmãos viram como que este vírus entrou na Terra, chegou no nosso Brasil. Para eu e qualquer um de nós irmos para qualquer nação, tem passaporte, e tem lugar que precisa de visto. E não é só isso, tem que passar pelos controles de imigração, tem os aparelhos. É uma série de coisas para que aquela nação para onde vamos não receba pessoas inconvenientes. Então as máquinas e os homens, ainda que não 100%, elas detectam muita coisa inconveniente. Mas e aquilo que o olho não vê? Este vírus que invadiu o mundo não tem passaporte. Este vírus que invadiu a Terra tem nome, mas e a idade? Quanto pesa? E a cor? E a impressão digital? E ele entra em mãos de nobres, ele acompanha as mãos de pobres. Ele entra, ele percorre as mãos do homem de anel fino, caro e rico. Ele pode estar nas mãos também de quem não tem sequer o primário. Este vírus é tão difícil de acompanhá-lo porque a gente não vê. Ele vai no boteco onde serve arroz e feijão e fritas. Ele entra no restaurante caro onde tem camarão e bacalhau e pratos finos. Ele vai na classe econômica, onde a gente viaja apertado e não dá, é só água para beber e nada mais. Mas ele vai corredor adentro, entra naquela classe social, onde as poltronas são largas, tem até quem abana, é revista toda hora, é prato fino, é bebida fina. Ele entra e o doutor não vê. Ele entra em todos os ambientes e os nossos olhos não vê. Aleluia, e este vírus que espiritualmente nós entendemos, ele nasceu lá embaixo, entre os pastores de Ló e Abraão, e o objetivo era chegar lá em cima, mas Deus deu luz e prudência a Abraão, que enxergou a distância para eliminar o inimigo invisível. Ó irmão e irmã, pai, mãe, jovem, família, que está assistindo o culto e ouvindo a palavra, dê glória ao Senhor, que o vírus que está invadindo a tua casa, tirando a paz da tua família, aleluia, desviando os teus filhos, Deus vai tirá-lo de lá. Isso, irmãos, que entre tantos dons, valores, virtudes, bichinho terrível, vamos pedir que Deus nos dê prudência. O imprudente constrói e derruba. O homem prudente, ele trabalha e depois, muito tempo, com pouca coisa, ele destrói tudo. O imprudente ajunta com sacrifício, mas perde por nada. Fala demais, se comporta erradamente, age impensadamente, não mede, não pesa, é agitado, precipitado, incontido. Falar língua é glorioso e Deus vai continuar derramando o dom de línguas na obra. Interpretação, o dom da cura, da profecia que encanta tanta gente. E tem gente que não vê a hora de ter o dom da profecia, porque isso pode lhe render nome, fama,
glória, status. E já tem gente assim. Ele orou um dia, deu certo. Ele acha que agora dá certo todo dia. Tem que ter cliente, tem que ter a sua clientela. Mas se esquece que a força que tomava Sansão não ficava com ele 24 horas. Era somente quando alguém gritava, que amarrava ele e dizia: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Que diz a palavra? O Espírito de Deus possantemente se apossou dele. Não estava, mas agora veio a necessidade, desceu a força, desceu o poder. Mas além de todos os outros dons que tanto contribuem com a nossa salvação, vamos buscar de Deus. E essa busca, a prudência, não é um dom que desce. Eu sou imprudente agora e daqui a pouco eu já sou prudente. Tem que ser buscado, trabalhado. Antes de eu agir, eu tenho que pensar. Antes de eu falar, tem que pesar. Prudência. Antes de eu comprar, preciso fazer conta. Antes de eu pedir a conta, preciso pensar. Antes de eu mudar de emprego, preciso pensar por quê. Antes de eu viajar, por que eu vou? Antes de casar, pensar. Agora ela vai para um lado, você vai para o outro, as crianças ficam só. Pensa, reflita. Tem caminho que tem volta, tem caminho sem volta. Então Deus deu para Abraão um dos grandes valores, que é a prudência. O homem prudente, a mulher prudente, que não é movido por precipitação, por empolgação, que procura administrar seu momento, de alegria, que tem gente que tem a facilidade, depende de palmas, depende de agrado. Tem pessoas que dependem, se não depender da bala, ele faz festa com papel, ele depende disso. Mas também na pequena crítica se afoga. Então Deus quer criar estrutura para que a igreja que hoje está reunida por todo este mundo, servindo o Senhor, que esteve antes da pandemia, adorando ao Senhor, que quando as igrejas se reabrirem, Deus quer te ver no mesmo lugar. Senhor quer te ver lá atrás da igreja onde congrega, ou no meio, ou na frente, ou na orquestra, ou no órgão, ou no púlpito. Mas queira Deus que não ocorra o contrário, que quem esteve antes possa não estar depois. Então Deus deu para ele, abriu os olhos e ele falou: olha, Ló, está havendo algum probleminha lá atrás, lá embaixo, Ló. Que homem de diálogo, irmãos, mostrou, chamou Ló, explicou tudo para ele. A gente se dá muito bem, mas o problema está lá, o vírus está lá, Ló. Tem um vírusinho lá atrás. Tem gente, irmãos, que está saindo fumaça da casa, indicando que tem incêndio, o vizinho vê, todo mundo vê, só ele não vê. Não sente nem cheiro de queimado. Está dormindo. E a palavra e o conselho requer mesmo silêncio para reflexão. Mas Deus quer, pela palavra que sempre nos alerta, acender dentro de nós uma sensibilidade tal que quando imaginamos que o vírus está se movendo, logo já vem a vacina. Deus está vacinando as famílias. O Senhor está vacinando pais e filhos.
e aonde quer que esteja havendo algum perigo e algum trabalho sutil de alguma virose maligna, queira Deus que nesse domingo o vírus vá embora. E a tua casa seja cheia de paz, teu coração seja cheio de paz. Prudência, prudência desde o momento que a gente acorda, prudência ao ouvirmos quando o telefone toca, a mensagem que chega, a mensagem que vai, com quem fala. Prudência, juventude, não se exponham nas redes sociais, não se exponham, ninguém vive colocando debaixo de um guarda-sol, ali na 25, joias raras, diamante, ninguém põe ouro 18 ali numa banquinha, não põe, é bijuteria, é amarelo, mas não é ouro. Guarda o teu tesouro, não te exponha. O ladrão está de olho, ele anda e não faz barulho, ele caminha e ninguém escuta. Ele cabe, ele entra através dos próprios dedos, basta digitar, e mal fecha a porta, a gente imagina, dormiu ela, dormiu ele, o vírus às vezes está lá dentro. Mas aqui não tem nenhum químico que desenvolve nenhum produto, não há nenhum profissional que consiga desenvolver uma vacina para esta virose que atinge a alma, a moral, o caráter, que destrói família, e destrói a riqueza dos nossos filhos, a felicidade das nossas crianças. Não tem. Em falar nisso, a cada dia aumenta e engrossa o choro de crianças solitárias. E o pai não foi, mas foi. A mãe não foi, mas foi, porque não está perto. O calor humano está distante. É o vírus que está invadindo a terra. Este não gera ibope. Mas Deus tem a vacina. É a palavra. É a palavra que Deus vai dar saúde a alguma casa, saúde a alguma família, acordar algum pai, acordar alguma mãe. E se ele começou como um cupim comer de dentro para fora a estrutura da tua família, o Senhor chegou para salvar a tua casa, salvar a tua família. E este Abrão, sem pretensão nenhuma, sem presunção, um homem livre, um homem desembaraçado. Não tem coisa melhor, irmãos, do que não estar vinculado com nada, livre, solto. Ele estava tão solto que ele deu a prioridade para Ló. Então, por conta da nossa paz, você quer ir para cá, eu vou para cá, se lá, enfim. E Ló então viu aquela beleza toda, porque era bonito. Irmão, tem muita coisa que hoje é feio, mas foi bonito. Muita coisa que hoje está ruim, mas foi bom. E quando foi bom e não é bom, é o homem que descuidou. E o verde ficou seco. E onde tinha rio não tem mais. Irmãos, podem ver. E hoje nós estamos trabalhando para purificar a água que a gente sujou. Trabalha para o ar, para melhorar o ar que a gente poluiu. Então muita coisa foi boa. E lá também
Ló escolheu porque era um lugar bonito, um lugar bom. Mas onde chega o pecado, onde entra o dedo do homem, onde entra a carnalidade, a ambição, a malícia, a sensualidade, tudo que é bom vai acabando. Por isso, cada um se dê por satisfeito e feliz em estar dentro desta bendita graça. E diz lá em Provérbios que aquele que maltratar a sua árvore não comerá do seu fruto. Cuida bem desta árvore, seja grato, te dê por feliz, não reclame, tenha gratidão. Sabe quanto vale, que peso tem? Teria como quantificar o benefício que a gente tem num culto, em ouvir uma palavra, em tocar para Deus, em cantar para Ele. Que benefício! Estender a mão para o pobre, visitar um humilde, dar a mão para uma criança. Que benefício! A gente procurar ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom ancião, um bom diácono, uma boa organista, um bom músico, um bom encarregado, um bom porteiro. Que benefício! Quanto custa isso? Será que o culto vai acabar? Você vai para a tua casa e não orou de manhã e não deu um glória para Deus até agora? Dê glória ao Senhor, damos glória ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos proporciona nesta bendita graça. Então, um foi para um lado, depois veio o resultado da escolha. Né, irmãos? Depende, nós vivemos de escolha, depende daquilo que escolhemos, o resultado que a gente recebe. É assim a vida, é muito simples, é prática. Escolheu errado, dá errado. Por isso os jovens, os moços e todos nós no dia a dia, vamos orar para que Deus nos dê bons olhos, nos dê equilíbrio, para fazermos boas escolhas. Não vamos fazer como muitos fizeram lá atrás, em dia de culto escolheu errado. Vou estar com os amigos hoje, vou cuidar do social, dia de culto, dia de ensaio, vamos! O velhinho que ensinou a música fica lá com mais 3 velhinhos, e os outros que foram todos ensinados, que pega a música e debulha aquelas notas com uma facilidade tão grande, instrumento importado, não vai. Vamos mudar? Vamos voltar com sede ao pote? Vamos voltar com alegria? Vamos fazer escolhas sábias! Escolhas que vão trazer para nós riquezas. Talvez não seja esta a palavra que o irmão queria ouvir, mas é a palavra que Deus tinha que te falar, que me falar. Ninguém gosta de tomar injeção, mas tem hora que é preciso. Ninguém toma remédio porque gosta, mas quem te ama, tem dia que te dá uma colher de mel, tem dia que te dá um antibiótico, e hoje Ele nem te deu antibiótico, Ele nem te deu fel, Ele te deu esta palavra todinha para você pôr dentro do seu coração, e te anuncia o vírus que perturba a tua casa, a tua família. São 7:06. Está indo embora de lá. Deus seja louvado. Mais alguma coisa, irmãos? Damos a Deus agora, graças a Ele, em oração.
Amém. Vem, irmão, servo de Deus, para orar. Por favor. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai Celeste que habita nos céus, mais uma vez, Senhor, a Tua Igreja, aqui, poucos reunidos, outros online neste mundo, Senhor. Volta agora diante de Ti, ó Deus, com voz de agradecimento. Graças a Tua Igreja te dá, ó Deus eterno, pela oportunidade de se apresentar diante de Ti esta noite. Graças te damos, Senhor, por esse santo culto, a qual foi aberto, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Temos a certeza viva dentro do nosso coração, Senhor, que a Tua presença não faltou entre nós. Graças te damos, Senhor, pela orquestra preparada, pelos Teus servos da parte de Libras, Senhor, pela parte técnica. Graças te damos, Senhor, pela oração de súplica, pelos hinos entoados diante de Ti. Maiormente, Senhor, a Tua Igreja prostrada agora, Senhor, te enobrece e te agradece, ó Deus bendito, por esta santa palavra, Senhor. Guarda ela dentro do nosso coração. Tudo nós te agradecemos, Senhor, e guarda nós ao nosso regresso. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. O hino 190, 190.
E a santa paz de Deus, seu amor, a sua graça, a sua santa palavra estejam para sempre nos nossos corações.